Olá, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês novamente para a gente falar sobre um tema tão especial, que é aprender a descansar em Deus. Gente, nós vamos estar aqui com a Su hoje para falar sobre esse assunto que é tão atual. Na verdade, ele nunca vai deixar de ter relevância, né? A gente aprendeu o processo de descansar em Deus, entender aquilo que Ele quer da gente nesse tempo. Então vamos lá, quero ouvir de você um pouquinho sobre esse tema que eu sei que você pode falar com autoridade. E fica aí Bom, com a tua palavra, tua. é, a gente não gosta muito de esperar, né? Somos assim, naturalmente, né? Nossa carne, assim, ela é ansiosa, né? Sim. Nós, né? Tem o princípio, o meio e o fim, né? E o meio ali, que é o processo que temos que passar, nós não queremos passar pelo processo, porque o processo ele é doloroso, ele é onde tem as angústias, aflições, os medos, é onde vem, né, os problemas, os desafios, né? Mas é no processo, o processo é necessário, porque é no processo que Deus nos move, é no processo que Sim. acontece o crescimento, tanto de alma, mental, quanto espiritual. O amadurecimento é que a gente precisa, né? É no processo. Então, quando a gente tem entendimento, né? Que Deus, ele é um Deus de processo também, que é onde ele vai trabalhar com a gente, como você falou, passar muitas vezes pelo deserto, né? E que é ali que a gente está sendo moldado, que faz parte, né? Falei com você, né, hoje, que eu estava tendo os insights sobre o tema e comecei a anotar, né? E algumas coisas que eu anotei é que existe, né, a semeadura, né, o processo que é o crescimento, que é onde vem toda ali, né, aquela peleja com a gente, mas para ter a colheita, né, colher os frutos que sejam nossos frutos, é necessário passar pelo processo. Não tem como a gente não passar pelo processo, né? E Deus, ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e o fim. Ele já vê lá na frente, né? Ele já sabe o que vai fazer com a gente, né? E a gente tem que confiar que lá na frente está a nossa vitória, que a gente tem que passar por isso, né? E que os planos de Deus, eles sempre, sempre são perfeitos para nós, né? Às vezes a gente planeja alguma coisa, mas não é aquilo que é pra gente, né? Não é aquilo que vai ser bom pra gente, né? Deus sabe pra gente, né? O que a gente vai conseguir lidar, né? E tudo tem um tempo, né? Às vezes a gente quer alguma coisa para agora, mas a gente não vai estar pronto para lidar com isso. Você sabia? Sim, e é aquilo que a palavra diz, né, em Salmos 41, que fala, eu até separei aqui, Su, pra gente ler, porque Depois eu fala vou dar uma assim, lidinha ali, porque eu não, coloquei até o isso, se computador atrás, porque você... eu não quero perder muita coisa, que eu não tenho os insights bem interessantes É sobre o isso tema. mesmo. Se você tem alguma coisa aí para anotar, gente, anote, porque é importante a gente falar sobre as nossas experiências, mas nada mais importante do que a gente lembrar que a Boa, tá? palavra, Porque eu sim, quero depois deixar. Desculpa te cortar rapidinho, mas pega uma. imagina, Eu quero depois passar uns versículos que, para mim, é muito importante, que me fazem assim, me dão uma força assim de Deus muito forte, né, para passar, sim, porque todos, assim, durante as lutas, as dificuldades, a gente passar por isso mais segura aí do nosso socorro, né, da nossa é força que vem de verdade. Deus. Sim, a nossa espada é isso aqui, gente. Então a gente tem que ter ela no nosso Ai, coração, guardado o tempo todo. E Salmo 40 diz: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Davi, o que ele fala aqui, o salmista, que entre o tempo do seu clamor e o tempo da resposta de Deus, existe aí, né? Ele não vai te responder imediatamente. Mas esse tempo ele é necessário, né? Deus ele deixa esse tempo para que a gente seja trabalhado. E fala muito de fé, né? A gente que é cristão, muitas vezes a gente acha que o milagre ele vem imediatamente, e não. Não existe prova de amor maior e de fé do que você esperar no Senhor. E esperar crendo, né? Esperando que o nosso, como Jó diz, o nosso Redentor vive, né? Ele vai se levantar sobre a terra. Então, é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Que enquanto a gente espera, o Senhor é aquele que vai fazer, né? E ser sensível ao Espírito Santo para entender
o que Deus quer falar com a gente nesse tempo, né? Onde Ele quer nos moldar. Exatamente. E a espera é algo que poucos falam, né? Mas a gente tem que entender e glorificar Deus por esse tempo. Porque Ele vai nos edificar, né, Su? Exatamente desse tempo, né? Jó é um grande exemplo de esperar e confiar, né? Perdeu Sim. tudo, mas ele seguiu ali, né? Persistente na fé, confiando, esperando. E depois foi tudo foi restituído. Tudo. Então a gente precisa muitas vezes desse processo, né? O processo de José, né? Ele teve ali um processo, quantos anos preso, né? Para depois vir toda a glória ali, né? Então durante esse tempo ele foi moldado. Deus trabalhou na vida dele, né? No entanto que depois, ó, chega o mim aqui, a via toda, ele recebeu, né? Os seus traidores, seus irmãos, eles, né? Pode ser que até talvez até antes ele não estivesse preparado, né? Para assim abraçar os irmãos, né? Os irmãos chegaram com medo quando foram vê-lo, né? E ele não recebeu os irmãos com banquete e com perdão, né? Então eu falo que durante o processo é muito aprendizado. A gente aprende a perdoar, né? A gente aprende a persistir, né? A trabalhar o nosso emocional, a nossa alma, né? Que é muito importante. Então, muitas vezes a gente quer as coisas para agora, mas não estamos preparados. E, Thaís, isso é tão claro na minha vida que depois que eu comecei a descansar e esperar em Deus, sabe? E aceitar de boa muitos nãos, porque muitas vezes os nãos, é o que eu te falei, os planos de Deus são perfeitos para nós, não os nossos. Porque muitas coisas não é bênção para nossa vida, não é para o nosso bem, e Deus sabe exatamente o que é, né? Então, muitas vezes a gente quer algumas coisas, né? Mas aquilo não é para nós. E o não, muitas vezes, né? Esse processo de amadurecimento da minha vida, né? A receber não, opa, não é não, então por que não? Não é bem, então vamos seguir. Né? Então, quando você tem essa visão, assim, né? De que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, né? Também uma evolução espiritual, amadurecimento. Sim, e sabe que você falando sobre José, uma das coisas também que fala muito de espera na história dele, né? É quando ele tá preso ali e ele consegue ter a revelação do sonho, né? Ali do copeiro e tudo mais. O que acontece? Ele diz ali, olha, eu revelei, quando você for lá diante do rei, lembre-se de mim, né? E assim, aquele homem não se lembrou dele, simplesmente, né? Eu acho que faz parte até do plano de Deus, óbvio, resetou ali da mente dele para ele não lembrar naquele tempo. Mas quando o faraó precisou, né, de uma interpretação de sonho, esse homem lembrou de José. E quanto tempo depois ele trouxe José ali, né, para aquele lugar? E o que fala muito no meu coração isso? Que de repente naquele tempo onde ele saiu, foi solto, né, o copeiro, José não estava pronto para assumir o cargo que ele tinha que assumir. Exatamente, ele não estava preparado. Isso, e ele estava lá, né? Permaneceu lá na prisão, Deus moldando ele para que mais tarde ele fosse reconhecido e ele fosse assumir aquilo que Deus tinha como um plano para a vida dele, né, Su? Para governar, né? Sim. Exatamente. Tô tentando aumentar o som, amiga, porque tá uma chuva aqui tão forte. Tá dando para ouvir? Tá tranquilo, eu tô conseguindo. Não, e o meu som, eu tentei até mexer aqui, mas não aumenta. Bom, mas sim. Não, mas estamos te ouvindo. De novo, tá muito forte a chuva. Ó, o Luciano falou aqui que os planos de Deus e a nossa conduta fazem as coisas estarem sempre do seu lado. É isso aí. Exatamente. É você manter, né? Exatamente. É o que eu te falei mais cedo, né? Sobre os insights que eu tive sobre o Lech Lecha, né? Sobre siga, né? Pro teu propósito, né? Só vai, né? E confia em mim no processo, né? O que Deus disse para Abraão, né? Sim. Né? É exatamente isso. Né? Confia, né, que durante o processo que eu vou te guiando, né? Aqui o Luciano falou alguma coisa, José sofreu muito, foi vendido pelos irmãos como escravo, sim, e perdoou. E é o que eu acabei de falar, né, amigo? Eu acho que esse processo foi muito importante porque ele não teve, né? O coração dele estava limpo diante disso tudo, né? Os irmãos jogaram ele numa cova, né? Traíram ele e ele perdoou. Então eu acho que esse processo aí nas nossas vidas aí, ele envolve muito amadurecimento. Sim, com certeza. E Deus, né, muitas vezes a gente vê, né, Deus tem uma palavra sobre a vida, nossa vida, né, a gente recebe uma revelação daquilo que Deus tem para o nosso propósito, né, para aquilo que Ele nos chamou.
E às vezes a gente desiste, né? A gente não quer esperar e a gente acaba sepultando, né? Coisas que o Senhor tem pra gente. Os sonhos de Deus, às vezes, eles não persistem, porque na nossa vida. E a gente passa a ser colecionador de promessas, porque a gente não entende que esse tempo é necessário, né? E isso é muito, muito sério. E eu acho que isso é super importante da gente entender para a gente viver a plenitude daquilo que Deus tem para a gente. Exatamente. Entender o processo. Isso fala muito sobre obediência também, né, Su? Tem um versículo aqui que eu quero muito passar para vocês, que é um dos que eu mais gosto, que está aí em Jeremias 29:11, que é da King James atualizada. Que ele fala, deixa eu anotar aqui que eu vou ler depois. Jeremias 29. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, quando você crê, a Bíblia é cheia, né, de versículos que nos inspiram, que nos faz crer, de a gente se visualizar já vitoriosa, acreditar nessa vitória, né, e descansar em Deus. Esse eu acho ele muito perfeito, porque ele já está dizendo, né, eu conheço, né? Eu determinei o que eu penso a vosso respeito. Os meus planos são só para você prosperar, não são planos de mal. Né? Então ele já está dizendo, né? Para a gente ter esperança e já visualizar lá na frente, né? Nós temos, né? Deixa eu subir aqui. Nós temos a tendência, né, a desanimar, a perder a fé durante o processo, né? Porque diante das lutas ali, se a gente não tem o entendimento, né, da nossa identidade, da nossa origem, né? E do amor, o amor grandioso, assim, imensurável de Deus por nós, né? Que tá ali como maior exemplo desse amor, né? Ali o sacrifício, né? Sacrifício de cruz, né? Se você não entende a sua identidade em Deus, de filha, né? E o amor dele, né? O preço que foi pago desse amor, né? Quão grandioso é. Se você não entende, você não vai conseguir descansar. Agora, se você sabe de onde você vem, né? De onde vem o seu descanso e o seu socorro, né? O amor de Deus por você, né? Que ele já diz em vários versos, eu quero passar outros para vocês, né? Tem um outro aqui, ó, que fala que somos mais que campeões. Eu vou baixando depois porque eu escrevi muita coisa, mas nunca dá pra gente falar nas lives. Né? Gente, e é muito legal, sabe? Eu adoro quando a gente tem versículos, por isso que eu sempre estimulo nas minhas lives. Eu falo, gente, pega o papel, a caneta, porque é aquilo que você falou. A gente sabe do sacrifício, a gente sabe do amor, mas em tempos de espera, na verdade, em todo tempo, né? Mas em tempos de espera, em tempos de dificuldade, a gente precisa ter isso aqui, gente. Essa é a nossa arma. Isso é aquilo que, né? A palavra de Deus é aquilo que faz com que a gente cresça como filhos, né? Que faz com que a gente passe por tempos difíceis, na alegria. Tudo, gente. A Bíblia, ela tem tudo. E assim, e eu fico bem chocada de ver algumas pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela é o livro mais atual que tem, né? Não, concordo também que a Bíblia precisa ser atualizada. Nós precisamos nos atualizar. É metanoia, né? Eu digo sempre metanoia, nós, né? Como Paulo diz em Romanos 12:12. Nós que temos que nos transformar diariamente, não nos amoldar os padrões desse mundo, mas transformar, né, pela renovação da nossa mente. Nós que temos, né, que mudar. Exatamente isso. Deus, ele vai transformando a gente à medida que a gente vai buscando, né? E a verdade que é a palavra, ela é fundamental nisso, né? Porque a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em todos os processos que a gente passa, inclusive nesse que a gente está falando em especial da espera, a palavra é aquilo que vai nos guardar, né? Que vai guardar o nosso coração para que a gente não se desvie e que vai guardar o nosso propósito. Eu digo muito e eu sou muito assim. Tem um ano, mais ou menos, assim, que eu peguei mesmo a Bíblia para fazer estudos. E eu sou aquela assim, eu falo muito para as meninas também, eu passo. Gente, eu não me importo com o tempo. Eu não tô assim, pegar a Bíblia para ler, assim, tanto que eu não li inteira, assim, porque eu estudo mesmo, eu gosto de meditar, sabe? Agora, inclusive, eu tô até fazendo um curso com o pastor Eduardo Reis, não sei se você conhece.
Não, não conheço, mas vou depois. Porque eu sou realmente, Thaís, eu sou realmente apaixonada. Por falar em pastor, pelas sabe histórias. Quem tá aqui com a gente? Não sei se ele tá aqui ainda. Peraí. Falar em pastor, quem tá aqui com a gente é o pastor Lamartine Pozella. Eu vi que ele entrou aqui. Que alegria ter ele aqui, né? Então, eu sou muito apaixonada mesmo. E eu gosto muito de fazer esse paralelo aí das histórias bíblicas com a nossa vida. Porque eu acredito não. Gente, eu falo, cada história é uma lição de vida pra gente. Cada história tem algo pra gente se inspirar, de força, de fé, de luta, né? De como Deus pega os menos prováveis, né? E torna provável. Como Deus muda a história, como Deus transforma, né? E eu digo para as meninas do Instagram que a Bíblia é o melhor manual de instrução para a vida e para as dores. Não existe. Não existe. É maravilhoso. Não é? É. Eu falo assim, numa linguagem bem assim, infantil, né? Para minha filha, eu falo, filha. Inclusive, gente, a gente tá aqui agora, meu marido tá de plantão e ela tá lá dentro lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu incentivei, né? Porque eu trouxe a verdade para ela de uma forma. Eu falo, filha, esse é o livro que vai te ensinar tudo. A palavra, ela ensina a gente até como lavar as mãos, como a gente proceder, a hora que a gente tem que calar, a hora que a gente tem que falar. Então, é exatamente isso, né, Su? Isso é maravilhoso. Sim. É tudo, né? Tudo. E mais do que você tá falando para ela ler, ela vê você, né? O exemplo fala mais que palavras. Então, ela tá crescendo com vocês de exemplo. Né? Então é isso que vai ser seguido. Eu achei o verso que eu queria falar. Tem outro que eu gosto muito, que é de Romanos 8:37, porque ele já fala que já somos vitoriosos, né? Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. É outro que eu gosto muito, que ele já nos vê, já diz que nós temos a vitória, né? Para aqueles que confiam e amam o Senhor. O lindo de você ser cristão, gente, é que a gente já batalha do lugar de vitória, né? Isso eu aprendi com uma das minhas mentoras, que é a Jordânia Narges. Ela é do movimento do Pink, uma pastora brasileira que hoje mora nos Estados Unidos, e ela sempre me falou, Thaisa, lembre-se de que você já batalha do lugar de vitória. Né? O nosso Redentor, ele é vitorioso e nós, como filhos, já estamos nesse lugar. Então, o tempo de espera é um laboratório que ele está nos moldando e a gente tem que ter a certeza na nossa mente que nós já estamos nesse lugar de vitória, né, Su? E é isso que também esse versículo que você citou fala. Exatamente, exatamente. A gente já visualizar, já saber, que eu te falei, né? Saber de onde viemos, o amor grande do Pai por nós e que quer ver? Deixa eu procurar um outro aqui, ó. Ah, tá, aquele que fala assim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Gente, esse é um dos meus preferidos. Eu só não sou boa de... Eu lembro, mas eu não sou boa pra falar pra vocês. Guardar, Porque, gente, eu fiz um texto gigante, eu queria ler tudo pra vocês, mas não dá, né, amiga? A live é assim, ela é uma coisa que ela é dinâmica, não dá pra... Dinâmica. Entendeu? Aqui, ó. 1 Coríntios 2:9, eu sou apaixonada por esse. Porque quer coisa mais linda do que você crer, né? Você seguir aí no seu propósito, né? É crescer durante o processo, né? E acreditar, né? Que o que te espera, né? Pensa coisa mais linda. Olho, ninguém viu, ninguém nem imagina, né? Nunca viu, nem ouviu e nem o coração, né? Sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Thaís, é o que eu falo. Quando você entende esse amor e as promessas que Deus, que está ali na Bíblia toda hora falando com a gente, quando você entende essas promessas, o processo, ele é mais tranquilo. Não que é doloroso, não que não é doloroso, porque ninguém falou que é fácil, né? Na vida, né? Aquela passagem, né? No mundo tereis aflições. Uma coisa que eu brinco... com ânimo, porque eu venci o mundo. Eu brinco sempre e falo, gente, nós como cristãos, a gente quer requerer todas as promessas, né? Que estão ali. Mas Jesus nos deixa como promessa também. Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é uma promessa também, gente. Então, no final da promessa, ele nos garante que nós venceremos, porque ele venceu. Então, isso é maravilhoso. A gente tem que entender que a caminhada com Jesus, né? Ela é realmente
São fases, né, Su? E durante essas fases nós vamos passar por espera, por processos, e tudo isso faz parte do plano de Deus de nos moldar, de fazer com que a gente seja vaso novo, né? E quem você falou, Deus te transformou totalmente, e eu quero ouvir tua história. Nós vamos te fazer uma outra live. A minha história tem que abrir outra live. Sim, né? vamos! História vamos vem desde ali dos traumas e bloqueios de infância até os 27 anos ali, foi muita luta. Problemas bem sérios ali, de relação a abuso emocional, físico, rejeição paterna. Então tem muita coisa aí para ser discutida. Muita coisa. E eu aí, até os 27 anos, carreguei toda essa carga comigo. Que me fez ser uma pessoa improdutiva, 30 quilos a mais, uma pessoa que só tinha vícios, só fumava, só bebida. Então, amiga, é outra live. Não, mas vamos fazer porque foi resgatado, então outra coisa, né? Eu quero muito te ouvir. Eu quero muito ouvir, porque eu acho muito edificante trazer, né? Os testemunhos, por quê? Porque a gente aproxima as pessoas, né? A gente faz com que muitos entendam que está disponível, a graça, ela está disponível, gente. A transformação através de Jesus, ela está disponível, só basta você dizer um sim. Então, quando eu acho que a gente traz histórias como a sua e outras do que Jesus fez e ainda faz porque ele é vivo, a gente pode entender, muitas pessoas podem entender que tem acesso a isso e podem ser transformadas pelo amor, né? Exatamente. Porque o nosso propósito hoje, tanto o meu quanto o da Su, a gente se coloca aqui nas redes sociais para levar o amor que nos alcançou para outras pessoas. E eu tenho certeza que é isso. A nossa transformação. Né? A nossa transformação. Isso. A gente não tá aqui para pagar, assim, para perder nosso tempo, porque como assim? É uma exposição que eu coloco da minha vida aqui, só que não é uma coisa que eu quis a princípio. É um propósito que Deus colocou no meu coração e eu tive que passar por esse processo de sofrimento até os 27 anos de idade, cheio de vícios, de tudo, depressões, para eu estar aqui hoje, falando para você, para todo mundo, para você que está me assistindo, que se encontra no pior quadro que você pode imaginar da sua vida, que você não tem solução para você, que não tem saída para você, eu tô aqui para dizer que tem. Tem sim. Deus é maravilhoso. Jesus, ele é incrível, ele traz vida, né? Abundante. E eu sei o que você está falando porque eu passei por isso. E hoje, o que ele fez na minha vida é tão real, é tão constrangedor que eu falo assim, que eu durmo e acordo pensando naquilo que Jesus fez. E eu não consigo, sabe, calar mais. Exatamente. E esse nosso processo, né, que a gente passou tanto tempo, eu acredito que é pra gente encurtar hoje a vida de muita gente. Encurtar o processo. Tá travando, Su. Acho que tá travando. Mas, gente, eu tô aqui falando, Su, tá travando. Vocês viram que eu começo a falar de Jesus, gente? Como é que eu fico? Eu sou a chorona do Senhor. Ele deve falar, gente, vai começar essa menina a chorar. Su, tá travando. Você quer voltar? Eu acho que eu vou fazer o convite para você de novo. Peraí. Tá travando. Gente, eu vou chamar ela de novo aqui. Vocês permaneçam, tá bom? Aqui. E exatamente isso que a gente estava falando, gente. Que quando a gente pede para vocês enviarem esse aviãozinho aqui, a gente não tá pedindo para que a gente apareça, sabe? Nem para que a gente outras pessoas nos conheçam. A gente quer que o Senhor seja conhecido, que através disso aqui muitas pessoas possam ser impactadas. E quando a gente começa a live aqui e fala, envia aí para 10 amigos, envia, sabe? Envia porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele pode transformar. E o processo, gente, é algo muito real do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Com essa pandemia. E muitas pessoas podem ouvir. Su, tá travando. Ai, como que tá sua internet aí? Bom, gente, eu vou permanecer com ela aqui. Se não der, a gente continua. Vamos ter outra oportunidade. Eu não sei, tá bem difícil. Acho que tá lento. Então,
Tá travando, Su. Você não quer tentar? Você tá no Wi-Fi? Se você quiser passar para o 4G, eu acho interessante. Quer tentar no 4G? Vê se você consegue. Eu vou esperar você tentar. Gente, então é isso, sabe? A gente tem que entender que o tempo de espera, ele é algo que Deus muitas vezes quer nos moldar, que ele quer nos fazer vasos novos, sabe? E que através disso a gente possa acessar a experiência com Deus, a gente possa ter testemunho próprio para contar, porque é incrível como a gente muitas vezes fala, olha e admira, né, a história das pessoas, o testemunho que elas têm para contar daquilo que Deus fez na vida delas. Mas nada melhor do que a gente poder ter essa história com ele, contar a nossa própria experiência, né, com o Senhor. Isso é maravilhoso, gente. Então, se você está vivendo esse tempo de espera, entenda que muitas vezes você está desprezando uma grande oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor, de deixar ser moldado pelas as mãos do olheiro, que dói, né, gente? É muito dolorido, a gente sabe que processos de espera, processos de vale, né? Eles são doloridos, mas eles são necessários. Voltou, agora deu certo. Oba, vai dar agora. Você colocou no 4G? Tirei, troquei aqui. E aqui eu mexi no modem. Eu acho que tinha algum botãozinho, eu acho que agora vai. Legal. Que bom, que bom. Então agora continua, que eu quero te ouvir, que eu já falei muito. Tá, então eu tinha parado... Peraí, onde eu tinha parado? Você parou falando sobre a renovação, né? Deus tá. faz romanos. Igual a nossa transformação, né? Uhum. Eu digo que ali durante todos os traumas, né? Que ainda não conheço os seus direitos, você não conhece os meus, foi tudo um processo, que ali a gente foi aprendendo com as nossas dores, né? A gente foi aprendendo com tudo para que hoje tá sendo instrumento, né? Instrumento de Deus na vida das pessoas, né? Eu creio nisso assim, sabe? Porque eu digo, eu teve uma live uma vez que eu contei uma história que eu estava há uns 2 anos atrás, antes de eu falar bastante de Jesus aqui nas redes sociais, tá? Eu era digital influencer só de moda. E aí eu me lembro, sabe? Eu estava fazendo um provador e eu estava na minha melhor fase. Te juro. Gente! Eu era aquela que eu vivia no bronze, a barriga estava assim, trincada, sabe? Modelão mesmo. Eu tô toda passada, perfeita, porque era igual... ganhando meu dinheiro, tipo assim, sabe? Tudo atualizadinha, moda, sabe? Assim, toda... E aí, tá eu fazendo o provador, eu chego a arrepiar. Gente, eu tô impactada, porque parece que tá contando a minha história. Parece? Uau! E aí eu fazendo um provador, eu me lembro muito bem, isso tem uns 2 anos e meio. Eu estava na melhor, por isso que eu falo que aparência física e financeira, você ter as coisas. A gente, às vezes, muitas vezes, busca as coisas no mundo e isso não preenche a gente quando Deus quer chamar a gente. E aí eu estava na minha melhor fase, ganhando dinheiro, não precisava de nada. Assim, mas eu faltava tudo na minha vida. Eu lembro de olhar no espelho fazendo o provador, toda linda lá fazendo o provador, e eu lembro de uma voz, essa voz você sabe que é o Espírito Santo, né? Eu lembro do Espírito Santo falar assim pra mim: eu quero mais de você. Eu espero mais de você. Meu Deus. Gente, eu tô sem palavras. Foi. Pelo amor, gente, não dá. Ainda bem que eu não passei. Olha, porque assim, quem conhece mais próximo sabe do meu reposicionamento. Tenho certeza que vai estar ouvindo, você vai falar que a gente combinou. Porque, de fato, eu tava num lugar também muito confortável. Mas Deus começou a pedir pra mim que Ele queria mais, sabe? E eu comecei a me sentir constrangida. Porque, gente, eu respeito muito, né, as influenciadoras que levam moda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também é o faço. Nosso propósito de vida. Igual tem hoje a Vi Rocha. Ela fala de moda, mas uma moda com identidade, né? Sim, ela é uma filha do Senhor, né? Isso, uma filha do Senhor. Só que nós não estávamos
ainda no nosso ambiente. Nós fomos tiradas, como você não foi para isso que nós fomos chamadas, né? Eu já estava sendo convocada, só que eu já estava fugindo. Porque eu creio hoje que tudo que eu passei, tá? Depois nós vamos abrir uma live só pra gente contar aí as nossas experiências de vida. Tudo que eu passei não foi em vão. Foi para eu estar aqui hoje nas redes sociais e levantar outras mulheres que sofreram abusos emocional, abusos físicos, né? Que teve uma rejeição paterna. Apesar de que eu tive um padrasto maravilhoso, mas você sabe que uma coisa não isola a outra, né? Você ali, o abandono, aquela coisa ali existe na nossa mente, né? Eu que sempre muito fui a fortona e sofri com isso por ser a fortona e sempre falar, não quero conhecer o meu pai, eu não preciso. Então, eu falo que tudo que eu passei, né? Depois de tudo isso, entrar em vícios, em uma vida sem foco nenhum, eu tô aqui hoje para dizer que por mais que você esteja passando aí, né? Tem uma foto, você já viu minha foto de 30 quilos a mais, tá? É muito engraçado. Porque era reflexo de todos os meus problemas que eu não conseguia resolver, né? Então, eu tô aqui para dizer hoje que independente que você tenha passado, né? Jesus, quando você abre para ele as portas da sua casa, da sua vida, ele transforma. Ele transforma. Tá, ele virou a minha vida do avesso. E o avesso é o meu lado feliz. Isso, muitas pessoas vão se afastar de você. Não por mal, mas porque você não é mais aquela pessoa. E as pessoas não entendem que você não é mais aquela pessoa. E realmente eu não sou. Olha, minha vida incrível. Você falou algo que eu falo muito, que eu falo assim, que pessoas que me conhecem, me conheceram há anos, né? Eu sinto que eu tenho que chegar para elas, pessoas que eu amo. E eu tenho que dizer, prazer, eu sou Thaisa, porque elas não me conhecem mais. E essa questão de você dizer que pessoas se distanciam, tá tudo bem com isso, né? A gente continua amando e tudo, mas as pessoas não se identificam mais. E é tão... Nem você consegue, porque Deus te chamou para uma outra coisa. O teu propósito, a tua vida, sabe? E assim, gente... É impossível. Por isso que a palavra diz que os filhos de Deus, eles são conhecidos pelos frutos. Porque se você teve um encontro genuíno com Jesus, você não permanece a mesma pessoa. Isso não tem como. Não tem como. Se você foi encontrado por Jesus verdadeiramente, onde ele chega, gente, isso como diz Pablo Marçal, ele transforma. Como diz Pablo Marçal, não tem mais volta. Não tem. E é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso porque eu acho que quando também vivia mais ou menos isso aí, que a gente tem que conversar sobre isso. Eu também senti um vazio muito grande, que eu queria preencher com outras coisas, né? Então, preenchia muito com a compra exagerada, com consumismo, com a necessidade de estar sempre muito bem arrumada para me autoafirmar e tudo mais. Mas, gente, o meu vazio, ele nunca ia ser preenchido, porque ele tem o tamanho de Deus. E quando Deus entrou na minha vida, eu fui preenchida. E isso fala muito sobre a mulher, né, do poço, a mulher samaritana, que ela estava ali tomando daquela água que ia acabar e ela ia precisar de novo. Ela ia acabar, ela ia buscar de novo. Mas quando ela encontrou Jesus, ela foi cheia daquilo que é a água da água dele. E isso, gente, nós somos hoje a mulher samaritana. E a gente quer alcançar outras mulheres samaritanas, né? Que foram transformadas. Então, é incrível. Eu tô aqui super impactada, porque parece que ele falou, acho que eu vou pegar essas duas, eu vou fazer assim. Então, nós fizemos de uma live, assim, só para falar desse nosso processo de transformação. Como foi, né? Porque são vidas... É uma vida totalmente diferente, é outra sua. Então, a gente tem que dar esse depoimento, porque as pessoas, elas se inspiram. E elas veem que é possível, sim, a transformação. Né? A Bíblia tá cheia de transformação, aqueles que eram menos prováveis. Tá, você acha... Cara, eu olho 10 anos atrás da minha vida, você acha que eu tá pegando uma Bíblia e falando pros outros? Eu ia dar risada. Eu gente, tinha pavor de crente. Se você voltasse no tempo agora, 10 anos atrás, falei assim, Ellen, daqui 10 anos, Su, você vai estar lá, pondo musiquinha, que eu amo, eu sou musical, né, amiga? Eu amo pôr os meus louvor e cantar. Você vai estar lá cantando. Eu entendo o impacto das pessoas. Eu falo que Deus...
Ele eu tem entendo bom as pessoas humor. zoar, assim, as pessoas. Porque as pessoas que não conhecem esse amor, que estão longe, eu entendo elas zoarem, elas falam, ai, bitolou. Uhum. Não é, cara, que esse A amor crente não tem doida, como lá vem a explicar. Eu crentelha. espero que todos passem, todos tenham essa experiência com Cristo. Porque não dá para ficar calado. O que Não, ele fez na minha vida, eu chego a me emocionar. O que ele fez na minha vida, não, não tem como eu calar minha boca. não tem Jamais eu mesmo. imaginar 10 anos atrás que eu ia estar aí falando sobre ele, sobre a sua Sim. palavra. E eu não quero jamais outra vez. Jamais. Também não. Jamais. Também não. E, gente, sabe o que é mais impactante? Eu falo que Deus, ele é tão incrível. A vida com Deus, ela é realmente, a palavra quando ela diz que as coisas de Deus são loucuras para os homens naturais, né? Realmente é. Porque a vida com Deus, muitas pessoas que veem essa minha mudança e falam, tá, o que está acontecendo? Não é chato você ser cristã, você não pode isso, não pode aquilo. Gente, não pode. Né? A palavra diz que tudo aquilo né? Você pode fazer as coisas, mas nem tudo que convém. é lícito. E, gente, o Espírito Santo, ele nos convence de uma forma tão doce que quando suave. Ele devagar. Ele tira de você e ele entrega outras coisas, você não sente falta. E é isso que Jesus nos promete, é uma vida abundante. Você não precisa de vícios, assim como você falou que você tinha, né? Você não precisa de uma compulsão de uma comida. Jesus, ele vem, ele preenche, sabe? E eu digo que Jesus tem Miga, comida, bebida e cigarro. Olha comida, aí. bebida e cigarro. E depressão. Era o que me acompanhava. E o que estava te trazendo, né? Jesus me tirou de tudo isso. De tudo isso, ele me tirou. Porque assim, vem cá. Óbvio, amiga, que assim, vamos deixar bem claro, pessoal, que esse processo faz... Quando Deus começou a me chamar, falar, vem cá, foi com 27 anos. Hoje eu tenho 37. Então, esse processo todo... falar da espera, a minha né? Tá vendo o processo que eu passei? Tá vendo como a mudança, ela não é do dia pra noite? Você tem que passar pelos processos. Não tem como. Não tem como. É necessário. E agora a minha conversão mesmo, ela vai fazer, acho que uns 3 anos. Meu batismo, 1 ano. Você foi realmente convencida, né, amiga? Oi? Antes era convencida, não era convertida. Exatamente. Eu também fui você falou uma coisa que faz muito sentido. O Espírito Santo, ele é suave. Ele veio me chamando há 10 anos atrás. Uhum. Vem. Porque a minha vida era muito diferente. Eu acredito que existe aquela transformação. Porque para Deus, os milagres, sobrenatural, é do reino. Eu acredito até que exista. Mas... eu acredito em um Deus o Deus ele usa mais processos para transformar. Sim. Então, olha como o Espírito Santo foi doce comigo, como você falou. Então, foi um processo de 10 anos. Me transformando. E quando eu vi, eu estava dentro de uma igreja que eu jamais vou igreja evangélica. Então, isso que eu tava falando, que Deus tem bom humor, né? Eu era uma pessoa, gente, que eu tinha pavor de crente. Eu falava... Deus me livre. Eu nunca vou ser o povinho antiquado. Sabe os preconceitos? E aí minha mãe se converteu primeiro e ela recebeu uma revelação, né? Que eu fiquei sem falar com a minha mãe. Olha o grau da minha ignorância, né? Porque minha mãe se converteu, eu fiquei sem falar com ela. E minha mãe um dia chegou pra mim e disse, filha, eu não estou chateada. E eu quero te entregar uma palavra que uma pessoa, através do Espírito Santo, veio dizer que você vai se converter e você vai ser muito usada por Deus. Imagina, né? Eu já achava todo mundo muito biruta. Eu falei, eu? Nunca. Eu falei que você é povo doido, gente. Nunca. Tem a menor condição. E não demorou muito, gente. Deus fez algo que eu precisei me render a Jesus, sabe? Mas também foi um processo. Eu fui primeiro convencida. A minha verdadeira conversão, ela tem 5 anos. Mas eu entendo que lá começou, né? Foi lá que começou, lá atrás. E eu disse que Deus tem senso de humor, porque ele falou, você não gosta de crente? Peraí, minha filha, você vai ser do reteté, porque eu me converti na Assembleia de Deus. E eu amo o mover do Espírito Santo, sabe? E meu ministério é totalmente pentecostal. Então, gente, até falo que às vezes nas minhas lives de oração na sexta-feira, que eu faço às 9 e 5 da manhã, tem hora que eu falo, gente, sabe? Porque eu dou liberdade mesmo pro Espírito Santo. Então, sim, gostam, a gente vem. Sim. Toda sexta-feira. Não, pelo amor de Deus, não fecha a porta. Não fecha a porta. É isso daí.
Tem que deixar, não? Tá vendo? Que coisa linda, né? E Amiga, a espera. nós vamos precisar de uma live só para isso. Deixa eu contar rapidinho, então, sobre o que eu estava te falando, sobre o processo de espera do começo da pandemia da empresa. Isso, conta. Deixa eu contar aqui. Para quem não conhece aqui, nós temos uma, que me conhece, a Su, né, influenciadora, e meu marido também, a família dele, nós temos uma empresa de roupas fitness, chama Caju Brasil. Caju Brasil, hoje, ela é bem, assim, conhecida no país, está assim, entre as 5, né? E esse ano era um ano, assim, de promessa. Foi um ano de promessa, mas lá no começo do ano era um ano de promessa que a gente estava vindo arrumando a casa, as dívidas, sabe aquele ano, assim, para dar aquele boom, né? E eu falei assim, é esse ano que a Extinto Capital vai lá no alto, beleza. E aí começou, né, amiga, fevereiro, março, né, que veio a pandemia. A gente com um monte... Peraí, deixa eu subir aqui. Tem alguém me chamando aqui pra subir. A gente com um monte de planos pra... Começa. Corona. Aí, quando veio aquele mês da quarentena, lembra? Primeiro, quarentena. Março, abril. E os empresários mandou os funcionários, todo mundo ficar em casa. Foi bem crítico. O começo bem crítico. Ai, o medo tomou conta da nossa empresa. O medo, nós pensamos assim, bom, começou já aquele burburinho, né, de não conseguir receber, né, dali dos clientes, né? Gente, espera que o negócio tá me incomodando aqui, amiga, fica descendo, sabe quando tá descendo muito? Aqui no focar, parou. Então a gente falou assim, gente, agora os clientes não vão, né, não vão pagar, não vão pagar, tal, ninguém vai comprar, ninguém vai pagar, ninguém vai comprar. Tá, vamos fazer bem simples aqui, linguajar. E aí a gente falou assim, pronto, não vamos sobreviver um mês. Eu falei, quê? Amiga, que meu marido não tá aqui, mas ele é a testemunha de que todo mundo no comecinho, sabe, com medo começou a tomar conta. E ele também. Eu falei, não, para aí. Amiga, o que eu jejuei. Acordava todos os dias, não acordo cedinho, né? Mas acordava todos os dias às 5 em ponto. Eu ia lá pro fundo, eu olhava pro céu e eu falava com Deus. Eu falava, eu sei que o Senhor vai prover. Eu não sei como. O medo não vai tomar conta de mim, porque eu confio, eu sei de onde eu venho, eu sei que o Senhor é fiel a todos os filhos que te honram e te amam. Todo isso, tipo aqueles 4 primeiros meses. E aí, quando você manda o medo embora, você descansa no Senhor e acredita na espera, as ideias começam a vir. Porque quando você deixa o medo tomar conta, você contamina as pessoas em volta. Quando você vê noticiários ruins, você fica doente e você paralisa. Você tira não isso tem da ação vida. e você não pensa. Aí eu não deixei. Aí eu comecei assim com meu marido, peraí, não. Nós vamos confiar em Deus. Começamos a fazer curso, tá? Curso, mentorias. Fizemos uma mentoria junto com o Paulo Marçal e outro com os meninos do mundo empresarial. Estudar, orar e jejuar. E eu, desde o começo dessa pandemia, eu nunca duvidei que Deus ia prover. Nunca. E meu marido, e aí a gente ali tomou assim aquela onda de fé, de crer em Deus, né? Que a gente achava que não ia passar um dia, um mês, né? Que ia ter que fechar a empresa. Tivemos que fazer muitas mudanças, né? Tivemos que mandar 40 funcionários embora para não mandar todos 120 que tem. Tivemos que fazer mudanças. Começamos a ter ideia de fazer máscaras. Hoje vendemos aí mais de 40 mil máscaras da Caju Brasil. Uau, máscaras. Eu quero. Fizemos uma reestruturação total na empresa, né? E quando chegou o momento de vender, soltar o catálogo, que nós nem imprimimos o catálogo, porque era um custo muito alto para se imprimir o catálogo hoje, né? Para as vendas dos representantes, falei, não, vamos vender de forma diferente. Então fizemos uma... Olha ali, quando a gente pensa, não deixa o medo tomar conta, tem fé, Deus vai abrindo portas e a gente vai conseguindo pensar claramente. Nós tínhamos... acho que 40 a 60 dias, não lembro certinho, para vender a coleção. Vendemos em 18 dias. A gente encerrou porque não ia conseguir mais entregar as vendas.
Gente, é isso que Deus faz, gente. É isso que Deus faz. Não, quando isso você é fiel, uma nosso coisa Deus é grande que eu maravilhoso. estou. Isso é uma coisa grande que eu estou contando assim. Mas se eu te contar os detalhes como Deus age na nossa vida, desde que a gente deixou Deus entrar e a gente glorifica Ele, toda a nossa casa, tudo aqui, tudo é Deus em primeiro lugar. Né? Amém. Sim, sim. E depois que Deus entrou na nossa vida dessa forma, os nossos testemunhos são grandiosos dessa forma. Isso é Entendeu? bíblico, né, Su? Só. Buscar primeiro o reino de Deus e todas, ele disse todas, As ele não disse coisas serão algumas, acrescentadas. todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas. Por isso que eu insisto tanto, gente, tanto, em que as pessoas que se proclamam cristãs, conhecer a palavra, gente. Quantos cristãos estão aí vivendo na ignorância? E que é bíblico também que diz que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Se a gente souber o que tem nas escrituras, nós seremos amparados, direcionados, né? E importante também a gente ter, né, mentores, a gente fazer cursos, assim como a Su fez, e a gente precisa, né? Precisa disso. Mas muito mais é aquilo que ela fez, jejuou, buscou em Deus, né? Buscou na palavra. Isso é maravilhoso. E glória a Deus, porque ele fará muito mais em nome de Jesus, porque essa empresa vai glorificar o nome dele. Amém. E ele tem prazer nisso. Isso é descansar, né? Tá como o tema é aprenda a descansar no processo. Durante, né? Aprenda a descansar em Deus, né? Eu falo que a gente tem que aprender a descansar durante o processo. É você crer. Crer de onde você veio, no amor grandioso de Deus por nós e saber que Ele vai prover. Ele vai prover. Creia, acredite no processo. Entregue tudo a Ele. Entendeu? Ore, jejue. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é maravilhoso, né, Su? Maravilhoso. E que coisa boa, né? Que você tem um marido que também professa a mesma fé, que tá, né? Que entende. É tão bom, né? Quando a gente caminha junto e... Tá. Isso só foi possível porque no fim do ano passado entendemos o que é unidade num casamento. Olha que coisa maravilhosa. Se não tivéssemos tendo unidade, eu e ele, não venceríamos isso. Pode ter certeza disso. Deus, ele faz tudo, né? Por isso que eu falo, quando Jesus chega, meu filho, ele vai entrando em todos os quartinhos e a bagunça ela vai sendo arrumada. E com jeitinho, né? Ele vai batendo ali, deixa eu entrar, né? E a gente vai abrindo o nosso coração. Meu marido entrou ali agora, ó. Ah, é? Cadê ele aqui? Jean Camargo, ó. Fez Oi, Jean, que legal você aqui. Que bom. Eu ouvi a gente falando dele. Que bom que você tá falando bem, né, Jean? Não é bom, Que legal, que bom, viu? Eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu quero mais vezes, porque assim, ó, de verdade, eu me senti tão à vontade. Parece que eu tô aqui na sala da minha casa, literalmente no sofá, conversando com você. Você viu como que as pessoas que têm as mesmas histórias, o mesmo testemunho de vida se conectam? Eu sempre me conecto com mulheres que passaram por coisas muito parecidas. Que coisa, isso, né? Tem um motivo. Sim, você com certeza deve porque a gente vai falar para essa linguagem de mulheres. E com certeza todas as mulheres que estão aqui, elas têm algo aí que é parecido. Porque Deus, ele age assim, ele conecta, né? Porque cada um vai trabalhar em uma área, né, tá? Com certeza. Você com um determinado, né, tipo de pessoas, eu com outro. E nosso é muito parecido. E Deus, ele conecta pessoas. Não, você vai ficar em choque quando eu te contar tudo. Porque é pouco que eu ouvi aqui, mas o que eu falo, Su? Que a gente precisa se levantar e ter coragem, né? De entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes você não foi chamado para fazer o que a gente faz aqui, para outras coisas. Mas Deus vai ter um propósito na nossa vida, né? E esperar também significa isso. Você aprender no tempo da oração, não só falar, mas aprender e esperar Deus falar, ele também ouvir, né? Para você entender aonde é o teu chamado, onde que você vai fazer a diferença. Porque nós somos chamados para ser sal e luz dessa terra. Né? E a gente está vivendo inspirar, né? Através de nossas vidas, inspirar outras vidas. E a gente está vivendo um tempo tão difícil, né? Que existem, a gente falando agora aqui de mulheres tão machucadas, então, se essa palavra, não sei se é muito forte, mas
tão fúteis, assim como eu um dia fui. Completamente, gente. Sabe? Às vezes, muitas vezes são buracos, igual você falou, né? Que tem que ser tapados e a gente fica procurando em coisas do mundo e não tá aí. Né? Era então a uma gente vai ferida viver que eu tampava patinando. Porque só Jesus preenche. Só. Não adianta. Só. Não tem outra coisa, né? São feridas que às vezes a gente quer tampar e curar, né? Colocar um curativo ali que não cabe, né? Que é um remédio que não vai curar. E quando a gente encontra essa cura, que é Jesus, né? Ela, gente, é muito maravilhoso, né? Ele é tudo. É tudo. É muito maravilhoso. E então eu quero você aqui pra gente falar sobre isso. Eu acho que Deus tem propósito, sim. Assim como você, eu oro por conexões, por pessoas que Ele quer, né? E que não seja a minha vontade, mas até nisso, que os relacionamentos sejam trazidos por Ele para um propósito maior. E eu sei que existem mulheres muito machucadas, mulheres que estão aí sofrendo com doenças emocionais mesmo, né? Que estão sendo destruídas, assim como a gente um dia esteve nesse lugar de destruição. E pela misericórdia do Senhor nós somos alcançadas. E nada mais justo do que hoje a gente se levantar, né? Sair desse lugar de conforto. Comodidade. Sair da comodidade. Isso, a gente já estava num conforto, a gente já tinha, né? O nosso lugar estabelecido, o nosso nicho, né? Que é o que se fala muito aqui na internet. Mas Deus veio, a gente foi sensível e ouviu, né? E recomeçar é muito mais difícil do que começar. E isso também é uma espera. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de espera, onde a gente vai colher fruto da nossa obediência, mas nós vamos ter que esperar, né? E tenho certeza que tem gente aqui também que está passando por esse processo, onde Deus chamou para que você se reposicione, ou muitas vezes Deus proporcionou uma situação onde você precisou se reposicionar e mudar. Mas se você for fiel e esperar em Deus, você vai colher esses frutos. Né? Com certeza, com certeza. Só tem que aí crer, né? E ter paciência pelo processo. Porque existem aflições, dificuldades, angústia, medo, né? Mas quando você confia em Deus, né? Você sabe aí o tamanho aí, a grandiosidade do amor dele por nós, a gente consegue passar pelo processo e colher os frutos, né? Lá na frente, desfrutar. É isso aí. Ai, Su, muito feliz que você está aqui, que você dividiu um pouquinho daquilo que você tem, que eu sei que é muito precioso, que não caberia numa live, vamos marcar outras, mas a sua disposição, seu coração disposto ao Senhor, ele é muito, muito nítido, sabe? E eu me senti muito à vontade, eu acho que quando Deus ele tá na coisa, a gente sente, né, paz, né? A palavra diz que a gente tem paz no coração. E é isso que eu senti agora. E eu vou te pedir para você orar para terminar por nós, né, pra gente ter essa entendimento da importância da espera. E já fica aqui o convite para uma próxima, viu? Tá bom, vamos combinar, né? Uma outra aí pra gente. Quero saber aí também, porque eu não sabia do teu passado também. Sim. Foi uma surpresa para mim. Bom, como será? Vamos. Senhor, Pai amado, obrigada por este tempo, obrigada por este momento. Obrigada pela vida da Thaisa. Obrigada por esse convite, por essa live abençoada, por podermos estar aqui, transferindo aí todas as nossas aflições, tudo que passamos, que estamos podendo usar como testemunho para que vidas também sejam transformadas como a nossa foi um dia, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor. Visite as suas casas, suas famílias e dê força e coragem para que elas possam mudar o que elas têm que mudar. Tá? E que tenham paciência e creiam que o Senhor está lá, do outro lado, esperando. Por mais difícil que seja esse processo, por mais que exista medo, elas confiem em Ti, porque no verdadeiro amor não há medo, porque o verdadeiro amor, que é do Senhor, Ele lança fora todo medo. Senhor, dê coragem e ousadia para todas as pessoas que estão aqui, mudar o que tem que mudar em suas vidas e ser forte durante o processo. E se já visualizarem campeãs,
Amém. em ti, em Jesus Cristo. Amém.